Eu quero aproveitar aqui para dizer que ontem a noite foi maravilhosa. Eu fui dormir já com muita dor de cabeça, porque eu já não tinha dormido na noite anterior, mas já era quase 3 horas da madrugada. Tinha um coral de anjos lá no último andar, sabe? Veio bastante gente para dormir, as irmãs ficaram no último andar, os irmãos ficaram abaixo. E eu não sei o que aconteceu lá não, que elas estavam orando para entrar no mistério, e estavam adorando a Deus, e nós irmãos ficamos aqui conversando, né? Um papo tão gostoso, tão bom. Cabe mais, meus irmãos, se encher as salas, a gente vai botando aqui, ocupa aqui o carpete, não é? Vai ser bênção, tá bom? Só não garanto ficar esse arzinho condicionado ligado a noite toda, porque senão haja, né? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Lucas 8, vamos ler a partir do verso de número 42. Amém? Lucas 8, a partir do verso 42. Lemos assim a palavra do Senhor, Lucas 8, 42. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com os seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Vamos orar mais uma vez? Fala com Deus assim: Meu Pai, derrama cura nesse lugar, fortalece a fé dessa igreja, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o início da mensagem de hoje, de certa forma, é uma continuação daquela mensagem de ontem. Você que não acompanhou desde o primeiro dia, eu, se fosse você, não perdia nada do que Deus está falando. Entra lá, no meu canal no YouTube está a mensagem recortada. No canal da igreja está o culto completo, todas as músicas, momentos de oferta, oração e tudo. Lá no meu canal está só a mensagem, você consegue ouvir só ela. Então acha lá, Clériston Nascimento da Silva, você vai ver as mais recentes, tem lá dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, e amanhã cedo vai estar dia 5 também, tá bom? Nós terminamos a mensagem de ontem no seguinte sentido: Deus está nos preparando para enfrentar um tempo de apostasia nesse mundo. Nossa geração já tem enfrentado isso há um bom tempo. Nós vemos cada vez mais pessoas se escandalizando da fé, se escandalizando das coisas de Deus, da igreja, e se perdendo da fé. E pessoas que muitas vezes estavam aqui cantando com a gente, orando, pregando, hoje nem sabem mais em que acreditam. Essa é a realidade que nós vamos enfrentar. E o que o Senhor nos desafia a fazer é exercitar a nossa fé. O Senhor Jesus, no final da mensagem de ontem, nos lançou um desafio na forma da seguinte pergunta:
Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? As religiões, elas não acabam. Pelo contrário, cada dia surge algo novo. Mas muitas vezes são religiões que falam de Jesus, mas negam o poder de Jesus. A gente leu também um texto em que o apóstolo Paulo fala a respeito dessa tendência que o espírito do anticristo já estava colocando ali no tempo que a Bíblia estava sendo escrita. Mas nos nossos dias, meus irmãos, está cada vez mais forte. E hoje nós vamos ter a oportunidade de exercitar a nossa fé. A certeza das coisas que você não vê, a convicção das coisas. A fé não é algo que vem simplesmente dos seus sentidos, daquilo que você olha e você pode racionalizar e planejar. A fé tem a ver com simplesmente você acreditar. Isso é algo muito poderoso, como nós vamos ver na mensagem de hoje. Nós lemos um texto muito conhecido, que é a história de uma das muitas pessoas que foram curadas no ministério terreno de Jesus. E essa história conta um momento em que Jesus foi chamado por um pai, se você ler um pouquinho antes o texto que nós lemos, que estava com a sua filha à beira da morte. E enquanto ele está ali chamando Jesus para ir lá curar sua filha, chega a notícia que a menina morreu. No meio daquele desespero todo, Jesus fala: ei, creia, vamos lá. E chama esse homem para ir para casa, porque Jesus vai ressuscitar essa menina. E o final da história é esse. Mas no meio do percurso acontece o texto da mensagem dessa noite. Enquanto Jesus está indo, uma grande multidão o aperta. E eu quero que você visualize, que você faça uma imagem mental. Você já entrou no meio de uma multidão? Muito provavelmente já. Se você já andou de transporte coletivo aqui na nossa cidade, se você já andou de Transcol, por exemplo, e você ficou esperando o ônibus esvaziar um pouquinho para você chegar perto da porta, e na verdade triplicou a quantidade de gente. E você sabe que é muito difícil você conseguir passar e chegar até ali naquela porta. Mas você precisa, está chegando o seu ponto. Como é que você faz? Teve um estrangeiro aprendendo português que ele falou que tinha uma coisa muito diferente aqui no estado do Espírito Santo, que as pessoas assoviavam quando iam passar no ônibus. Era assim. Aí eu fui entender, é licença, 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 licença. Você vai passando, vai furando a multidão assim até chegar. Irmãos, por que o povo estava numa multidão ao redor de Jesus? Porque Jesus curava. Basicamente por isso. Existiam multidões que se juntavam para ouvi-lo, é verdade. E lá em uma determinada passagem existia uma multidão que queria pão de graça. Mas nesse contexto, meus irmãos, Jesus estava fazendo curas. E a multidão estava ali ao redor dele. E vem uma mulher, que a Bíblia diz que ela tinha um problema muito íntimo, ela sangrava. Ela tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Algum problema interno ali, provavelmente do seu útero, alguma situação desse tipo. Eu já vi pessoas sofrerem desse mal, meus irmãos, por pouco tempo e ficarem anêmicas e ficarem com outros e outros problemas de saúde. E, meus irmãos, essa mulher já estava há 12 anos. O dinheiro que ela tinha ido embora. Alguns especulam que talvez ela fosse rica. Não sei, mas o fato é que o que ela tinha ido completamente embora. Ela tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos. E não tinha mais jeito. E essa mulher ficou sabendo a respeito de Jesus. E ela acreditou que Jesus poderia curá-la. Essa mulher foi, licença. Foi atravessando a multidão. E eu imagino a cena. Jesus passou, porque ela chegou por trás. E ela veio, e ela conseguiu tocar, irmãos, na beiradinha da roupa. A fé dessa mulher, presta atenção que tem a ver com aquilo que você acredita. A fé dessa mulher era que ela simplesmente tocasse na orla da sua veste, na beiradinha do vestido de Jesus.
ela seria curada. A Bíblia fala que várias pessoas foram curadas assim. Mas entenda, no meio dessa multidão de gente apertando Jesus, querendo tirar uma casquinha, a gente diria assim nos dias de hoje, né? Querendo tirar um pedaço, se aproveitar de alguma forma, essa mulher simplesmente tocou e ela foi curada. E Jesus vira e fala assim: espera aí, para tudo. Alguém me tocou. Aí eu fico imaginando essa multidão parando assim, um olhando para a cara do outro, né? Até que Pedro virou e falou assim: mestre, como assim alguém te tocou? A todo mundo, a multidão toda está te apertando aqui, mestre. Aí Jesus fala: de mim saiu o poder. Reflita comigo nessa situação, porque assim, irmãos, quando a gente chega para pedir alguma coisa para Deus, muitas vezes, vários de nós já tem aquela mentalidade formada que é algo que depende de Deus, exclusivamente dele. E às vezes a gente vai orar por uma pessoa e pergunta: você quer ser curada? A pessoa fala assim: se Deus quiser me curar, né? E já parte do pressuposto que tem um si no meio do caminho. E que talvez Deus goste de ver você sofrendo. Você está entendendo? Irmãos, eu não quero aqui argumentar como algumas igrejas pregam de que todas as enfermidades, elas vão ser curadas porque essa é a vontade de Deus. Eu não creio assim porque a Bíblia me ensina diferente. Eu sei que existem exceções. Uma exceção é quando Deus coloca uma enfermidade em uma pessoa para ensiná-la algo, ou para livrá-la de uma outra situação, ou para dentro do seu propósito fazer algo maior ainda com essa enfermidade. A gente vê isso acontecendo na Bíblia. Eu sempre cito para a igreja aqui o episódio em que Paulo prega aos Gálatas, pela primeira vez quando ele prega o evangelho para os Gálatas. Ele fala assim: os irmãos se lembram que quando eu preguei o evangelho pela primeira vez, eu fiz isso por causa de uma enfermidade. Por causa de uma enfermidade, uma multidão creu, uma igreja foi plantada, um pedaço da Bíblia foi escrito e nós somos abençoados até hoje. Porque Paulo ficou doente um dia. Mas eu preciso que você entenda que isso é exceção. E a gente precisa entender quando é a exceção. A exceção você olha, pergunta para Deus e Deus te fala: a minha graça te basta. Eu me lembro uma vez que eu estava aqui pregando, meus irmãos, e eu cheguei em casa e fiquei doente imediatamente. Foi muito rápido. Eu estava bem, terminei a mensagem, cheguei em casa e eu fui lá, deitei na cama e fiquei doente. Aí eu perguntei: meu Deus, por quê? E Deus me falou: por isso, por isso, por isso. Aí eu: tá bom. E eu fui e aprendi, compartilhei até na igreja: gente, cometi um vacilo, meu vacilo foi esse. Vou contar aqui não por questão de esconder nem nada, que eu até contei no dia, mas pelo tempo da mensagem. Mas foi algo para Deus me ensinar. E eu virei e falei: aprendi a lição e fiquei lá curtindo a minha febre em casa, porque Ele queria me ensinar. Quando eu peguei Covid, a mesma coisa. Perguntamos para Deus: Senhor, alguma coisa que eu tenho que aprender? E Deus falou comigo, falou com a Jennifer, falou com mais gente da igreja. E isso é um testemunho para a igreja. A igreja precisava saber do risco do problema. A igreja precisava orar pela família pastoral. Tinha algo a ver com o tratamento da igreja, do processo da pandemia ali que a gente estava vivendo. Foi algo que Deus falou. Irmãos, isso é a exceção. Você precisa entender isso. O nosso Deus, Ele se apresenta lá no Antigo Testamento como Jeová Rafá. Rafá significa cura. É o Deus que nos cura, é o Deus que nos sara. Desde o início há uma promessa, ele vira para o povo de Israel, que estava debaixo daquela aliança específica, e ele vira e fala assim: olha, se vocês andarem nos meus caminhos, obedecerem os meus mandamentos, nenhuma dessas pragas, dessas doenças aí que pegavam os egípcios, que eu mandei sobre os egípcios, vai pegar vocês, porque eu sou Jeová Rafá, o Deus que vos cura. E aí vem Jesus. E Jesus levou sobre nós as nossas enfermidades, carregou sobre si as nossas dores. A gente vai ler esse texto para entender uma coisa daqui a pouco. Eu quero que você entenda isso, depende de você crer.
porque existia uma multidão ao redor de Jesus, meus irmãos. Mas quem foi curado foi uma mulher. E olha como foi. Foi uma cura involuntária de Jesus. Não, pera lá. Saiu o poder de mim. O que essa mulher foi extrair poder de Jesus, sem Jesus perceber. Mas como que ela fez isso sem perceber? Irmãos, Jesus estava na forma humana. Ele não era onisciente naquele momento. Pode ser que ele tenha falado daquela maneira simplesmente para chamar a atenção do pessoal? Até pode, eu não veria como algo errado, algo nesse sentido. Mas o contexto eu percebo, eu sinto dessa maneira quando eu faço a leitura direta do texto, que realmente ele não percebeu e ele não sabia quem era e ele para perguntar realmente. Porque queria que aquela pessoa se mostrasse, sabe por quê? Porque Jesus gosta de saber quem é que tem fé. Ele se impressionava com a fé das pessoas. Eu me lembro de uma das curas que ele faz, que ele vira e fala assim, quando alguém que não era do povo de Israel recebe uma cura, ele fala, nem em todo Israel eu encontrei uma fé desse tamanho. Como se Jesus olhasse e falasse assim, uau, finalmente alguém de fé. Finalmente, porque eu estou aqui na terra liberando a minha cura e esse povo não crê. É basicamente isso, porque teve momentos, meus irmãos, que Jesus foi em lugares em que curas não aconteceram. Quando Jesus chega, por exemplo, na sinagoga, onde as pessoas o conheciam desde criança, o texto diz para a gente, ali ele não pôde fazer muitos milagres, senão uma cura ou outra, por causa da incredulidade daquelas pessoas. Eles estavam tão acostumados com Jesus, com a presença de Jesus. Ah, isso aí é o filho da Dona Maria? Um ou outro foi curado. Mas em outros lugares ele chegava, e o texto da Bíblia diz para a gente, todos eram curados. Você sabe qual é a diferença? Não é no Deus, não é no Jesus que um dia estava de mau humor e num dia estava de bom humor, não, meus irmãos. O que a Bíblia ensina para a gente é que tem a ver com a fé de cada um. Tanto é que a fala dele é, a tua fé te salvou. O que fazia essas pessoas serem curadas era a fé que elas tinham. Então, mais uma vez, meus irmãos, eu preciso dizer para você, creia, o que a Bíblia está dizendo é verdade, se desintoxica dessa visão secularista do Evangelho, que foi disseminada no meio da igreja. Se você teve uma vida frustrada de oração, eu quero te dizer, bota um ponto final nisso, o problema não estava em Deus, o problema estava em você. Eu já tive que lidar com irmãos, ensinar, ministrar sobre irmãos, porque para eles resposta de oração era exceção e não a regra. Está errado, meus irmãos. Jesus disse para a gente, eu quero que a alegria de vocês seja completa. E para a alegria de vocês ser completa, peçam em meu nome e vocês vão receber. Deus quer que você seja feliz, e feliz como? Numa relação de intimidade tão forte com Ele, que as coisas que você pede acontecem. As exceções com relação às coisas que a gente pede são pequenas e tem a ver com a falta de alinhamento nosso com Ele, por pedirmos coisas que não são de acordo com a vontade dEle. Mas eu quero dizer para vocês que, ainda assim, dependendo da fé da pessoa, é capaz de Deus liberar. Eu citei ontem uma mensagem que está lá guardadinha no meu canal no YouTube. Irmãos, eu não sou youtuber não, esse negócio só dá dinheiro para quem fala besteira, tá? Mas olha só, está lá como arquivo para a igreja, para você poder estudar pregações antigas, ok? Se você procurar lá, quando Deus atende, mas não aprova, você vai ver uma pregação que eu fiz um dia aqui, numa quarta-feira, tinha pouca gente, não é? Mas que era um passeio na Bíblia por situações em que Deus não aprovava e Ele atendia como juízo sobre a pessoa. E eu falei ontem aqui para vocês sobre situações em que a pessoa coloca a fé dela de uma maneira tão forte, que acontece, mesmo que não seja algo diretamente da vontade de Deus. Isso é muito sério, mas não é isso que eu quero para a minha vida. Eu sei que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E toda vez que eu oro, eu prefiro dizer, como Jesus fez, seja feita a tua vontade e não a minha. Mas a minha vontade, Senhor, é essa. Tem pastor famosão aqui no Brasil, gente.
um canal de televisão e tudo, que entendeu o princípio da fé, e escreve livro dizendo, ensinando o povo a fazer o seguinte: se você virar e falar, seja feita a tua vontade, não a minha, você está plantando a semente na dúvida no seu coração, e você não vai receber. Porque ele quer que a pessoa exerça a fé, tirando esse pedaço do evangelho. Isso eu não faço. Porque Jesus, antes de ir para a cruz, na sua alma, em intensa aflição, ele virou e falou: Pai, afasta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Eu sei que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E eu não entendo nada, porque eu nasci ontem e vou morrer amanhã. É assim que é a vida. E Deus sabe de todas as coisas. Então, todas as vezes eu vou sim pedir, seja feita a tua vontade e não a minha. Mas isso não pode matar minha fé. Isso é uma submissão a Deus, e não lançar uma semente da dúvida se vai acontecer, se não vai. Você sabe por quê? Porque a grande maior parte das coisas de cura, meus irmãos, estão dentro da vontade de Deus. Deus não tem alegria no seu sofrimento, não. Quem gosta de ver crente sofrendo é demônio. Quem gosta de ver crente sofrendo é demônio. Sofrimento na nossa vida só é permitido por Deus para provocar em nós perseverança. Você sabe por que que às vezes você continua doente? Porque Deus quer que você ore mais, porque você só ora quando você está doente. Aí você desenvolve a perseverança. Agora eu vou ter uma vida de oração, de busca. Pronto, venci essa etapa. Amadureci. Não preciso mais disso. Vou continuar pedindo e as coisas vão acontecer. Você está entendendo, meu irmão? As coisas que vão acontecer ou deixar de acontecer, elas dependem da sua fé. E para falar a respeito disso, a gente vai chegar na parte principal da nossa mensagem, que é o último versículo, que diz assim: Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Está escrito salvou e não curou, você percebeu isso? Você sabe por quê? A Bíblia não foi escrita em português, foi escrito num tipo de grego chamado grego koiné ou kiné. E essa palavra que está aí traduzida como salvou, é velha conhecida dos pastores, dos teólogos, é a palavra grega sozo. Acho que tem até um ministério de louvor, alguma coisa aí com o nome de sozo. Pois é, sozo é o verbo que está aqui como salvar. Meus irmãos, esse verbo ele tem vários significados, várias aplicações. E quando a gente faz tradução, tem que escolher uma delas. Mas quando a pessoa fala no seu idioma nativo, um duplo sentido é mantido. E que duplo sentido é esse? O verbo sozo é tanto curar quanto salvar. A tua fé te salvou ou a tua fé te curou. É a mesma coisa que as pessoas estavam ouvindo lá naquela época. Então, se você reparar, todas as vezes que Jesus cura alguém, que ele vira e fala, a tua fé te salvou, é sozo que está sendo dito. É curar. Entretanto, quando ele fala a respeito da salvação eterna da sua alma, de você ser liberto da condenação do inferno, como a gente leu ontem lá em Mateus 24, que falava o sermão profético de Jesus, o fim dos tempos, a consumação do século, que Jesus vira e fala assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Lembram desse texto? Aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação da sua alma. Sozo. A mesma palavra para salvar e para curar. E deixa eu explicar para vocês algo. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Por que isso é importante para a igreja, meus irmãos? Porque o caminho é o mesmo para você ser salvo e para você ser curado. As duas coisas são por meio da fé. E assim como a salvação é algo simples, a cura também é algo extremamente simples. Eu quero que você abra sua Bíblia agora em Isaías 53. Vai lá no Antigo Testamento.
Amém? O ensino não é só para hoje, você vai carregar ele para a sua vida, você vai curar pessoas a partir daquilo que você vai aprender. Que os seus ouvidos estejam atentos nesse momento. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Irmãos, esse é um texto profético, pelo menos uns 700 anos, escrito antes da vida de Jesus, mas se aplica à vida de Jesus. Tanto que lá em Mateus, se não me engano, no capítulo 8, vai falar a respeito desse texto aplicando a Jesus. Ele é esse que foi afligido pelas nossas transgressões. E eu quero que você preste atenção que o texto está falando de duas coisas. No versículo 4, enfermidades e dores. Ele levou as suas dores e a causa das suas dores. Ele foi traspassado. Eu falei a respeito disso na mensagem de domingo, que até aqueles que o transpassaram, a palavra é ruim dizer, né? Mas é aqueles que pegaram a lança e atravessaram ele, né? E furaram ele de lado. Até esses vão ver a vinda do Senhor, vão estar lá naquele grande dia. E eu falei para vocês, até os mortos vão ver a volta do Senhor Jesus. Então entenda, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. Primeiro falou das dores e das enfermidades. Agora fala das transgressões e das nossas iniquidades. As coisas erradas que nós fazemos espiritualmente. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então perceba que aquilo que aconteceu lá na cruz do Calvário, o texto está dizendo para a gente que o sofrimento de Jesus tanto foi para expiar os nossos pecados, quanto foi para levar as nossas dores, porque foi pelas suas pisaduras que nós fomos sarados. E a palavra aqui sarados é sarados mesmo, Rafá, de Jeová Rafá, Senhor que nos sara, que nos cura. A obra de Jesus na cruz, ela serve tanto para a expiação dos nossos pecados, quanto para a nossa cura física. É isso que o texto está dizendo, e é assim que Mateus interpreta lá na frente, não é? Não, porque essas enfermidades, pastor, é simbólico, são enfermidades espirituais que estão dizendo aí. Não, meu irmão, porque a própria Bíblia vai dizer que não é. Porque quando Jesus começa a curar as pessoas das doenças, o evangelista vai virar e vai escrever na Bíblia o seguinte: e ele estava curando essas pessoas cumprindo o que disse o profeta Isaías, e cita exatamente isso aqui. A obra de Jesus na cruz também levou as suas enfermidades. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Se você crê que Deus salva você por meio da fé, é dessa mesma maneira, é o mesmo mecanismo para Ele te curar. Do jeito que você aceitou Jesus pela fé e creu e recebeu a salvação, esse mesmo mecanismo simples é para você ser salvo, para você ser curado. Deixa eu fazer uma retrospectiva rápida aqui a respeito da sua salvação. Porque as religiões, de uma maneira geral, elas trabalham com culpa, com medo e com troca. Guardem essas três coisas. Toda vez que você vê uma igreja que se diz cristã, trabalhando medo, culpa e barganha com Deus, troca, saiba, isso é paganismo, isso não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. E muitos grupos cristãos, antiguíssimos inclusive, trabalham exatamente assim. E não ensinam a graça de Deus como está na Bíblia. E eu preciso fazer uma breve revisão para vocês entenderem o nosso processo de cura, como é simples. O que você tem que fazer para ser salvo? Eu falo, receber Jesus, todo crente sabe disso. Mas daqui a pouco a pessoa fala, mas se eu cair em pecado, eu perdi minha salvação. E se eu me arrependi, eu ganhei de novo.
aí eu dei uma topada numa pedra, eu soltei um palavrão, perdi minha salvação outra vez, mas eu pedi perdão de novo, eu ganhei outra vez. Está errado, isso é salvação pelas obras. Isso é salvação pelas obras. Isso não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. Isso precisa estar claro na mente das pessoas, porque tem gente que nunca consegue se firmar no Evangelho, porque pensa que é sobre algo que a pessoa tem que fazer. E com isso ela não nasce de novo. Ela não nasce de novo, e como ela não nasce de novo, a vida dela não é transformada, e ela continua vivendo no pecado. E assim a gente tem um monte de gente dentro da igreja, que nunca nasceu de novo. Por quê? Porque ainda tem uma mentalidade que ela tem que fazer. E se ela pensa que ela tem que fazer, a entrega nunca é completa. Irmãos, todos pecaram, todos diante de Deus estão do mesmo jeito. Deus encerrou todos na mesma situação por causa do pecado. E aquilo que você plantou, você colhe. No mundo espiritual é assim. É por isso que o mundo está condenado ao inferno. Milhões e milhões de anos de gente nascendo e morrendo condenado ao inferno. Por quê? Porque é pecador. Porque é afastado de Deus, mas Deus não quer isso para os seus filhos. Então o que Deus fez? Presta atenção nisso. Ele facilitou o máximo. Satanás não aceita isso e cria todo dia novas religiões para afastar a pessoa da verdade. Religiões boas, tá? Que fazem uma porção de coisa legal. Porque se fosse ruim não tinha ninguém lá. Essas religiões eu chamo de luz insuficiente, inclusive religiões cristãs, que dizem que acreditam em Cristo. É a luz insuficiente, porque ensinam várias coisas boas para a pessoa organizar a sua vida e fazer uma porção de coisa boa e até ajudar o próximo. Mas quando toca na questão de tirar a pessoa do inferno, conta uma mentira para a pessoa, você tem que fazer algo. Você tem que sempre trocar com Deus. É o princípio da oferenda. A pessoa vai lá e apresenta uma oferenda para uma entidade, para essa entidade fazer algo para você. O tempo todo, e as igrejas falam, você vai ter que dar o dízimo para poder ele vir fazer alguma coisa para você. Barganha com Deus, oferenda para Deus, troca com Deus o tempo todo. Nós nos relacionamos com Deus pela graça. Deus facilitou ao máximo para não ser difícil para você. Para qualquer pessoa lá, analfabeta no cantão do mundo, sem estudo, entender o evangelho e falar, eu recebo e ser salvo. Não ter diferença de rico para pobre, de gente estudada para não estudada. Se você crê no puro e simples que Ele transforma a sua vida, que Ele entra dentro da sua vida e faz tudo novo, Ele faz. Então é simples, meus irmãos, Deus facilitou. Você não tem que vir assim, o primeiro passo é eu tenho que vir e ir lá na frente aceitando Jesus. Depois eu tenho que ir lá e fazer o batismo, porque senão eu não estou salvo. Aí depois eu tenho que entrar em algum ministério e começar a trabalhar, senão eu não estou salvo. E aí depois eu tenho que orar e ler a Bíblia todo dia, senão eu não estou salvo. Aí a pessoa nunca é salva, por quê? Porque não entendeu o mais simples de tudo. O ladrão da cruz virou para Jesus. O ladrão da cruz, parece que o cara roubou a cruz e saiu correndo, né? O cara que foi crucificado do lado de Jesus, vira para Jesus. Aliás, antes chama a atenção do outro ladrão que estava do outro lado e fala assim, olha, a gente está aqui porque a gente merece. O que ele faz? Ele reconhece o seu pecado. Ele sabe que ele merece, ele sabe que ele é um pecador. Primeiro passo para ser salvo. E aí ele vira para Jesus e fala assim, lembra-te de nós quando entrares no teu reino. Ele reconhece quem Jesus é. Ele reconhece, ele crê que Jesus é o rei. Ele crê que Jesus tem um reino. E Jesus vira para ele e fala assim, agora você vai ter que fazer isso, fazer aquilo outro e tal, e não sei o quê. Vai ter que botar na balança as coisas ruins que você fez. Não. Jesus vira e fala assim para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem foi salvo. E sabe como? Como todo mundo é salvo. Quem é salvo pela fé. Não é uma fé que diz, eu sei que essas coisas são verdade. É uma fé que diz, eu quero. Eu entrego. Eu creio em Jesus para mim. Eu creio para dentro de Jesus e Ele para dentro de mim. É uma fé que transforma a vida da gente. E é tão simples. Ele morreu por mim. Eu creio, e a minha vida nunca mais vai ser a mesma, porque ainda que eu caia, eu fui feito uma nova criatura, eu vou me levantar,
E eu vou continuar porque eu fui feito uma nova criatura. Puro e simples, se você nunca conseguiu andar reto na direção de Deus, entenda, muito provavelmente você nunca nasceu de novo, porque a sua mentalidade é uma mentalidade carnal, religiosa e pagã. E você não se relaciona com Jesus nessa simplicidade. Ele entra e torna nova todas as coisas. Eu creio que Ele é poderoso para me transformar. Então entenda, se você crê que Ele te salva, Ele... Se você crê que Ele te liberta, Ele... Se você crê que Ele te transforma, Ele... Se você crê que Ele te usa, Ele... Se você crê que Ele te cura, Ele... Mas e se for um negócio muito difícil? Cura também, meus irmãos. Não bota problema diante do Deus que é maior do que todas as coisas. Nós temos um Deus poderoso, é esse Deus da Bíblia que nós servimos. É por isso que nós vivemos tantas coisas loucas, tantas coisas fortes aqui nesse lugar, nesses dias e em tantos outros, meus irmãos. Seja você a pessoa que hoje vai extrair poder. Seja você a pessoa que vai tocar a Deus e o poder vai sair para você e você vai ser curado. Não é simplesmente assim, se o Senhor quiser agora, né? É claro, vamos nos submeter à vontade dEle, mas não é assim, se hoje foi o dia de Deus me curar, vai ser curado, se não for, Presta atenção, apenas creia. Essa mulher foi numa simplicidade tão grande. Eu me lembro de uma história que o meu amigo pastor Ivan me contou uma vez. Que ele estava orando na igreja por uma irmã da igreja dele. E tinha outra do lado. E ele começou a orar por essa mulher. E a outra que estava do lado estava assim, tipo, está orando por ele, por ela, né? Mas eu estou aqui, eu recebo também, Senhor, eu recebo. Tudo que está falando, eu recebo. Era irmã dela, né? Aquela mulher que ele estava com a mão na cabeça não foi curada. E a outra foi. Antes dele botar a mão nela. Não era o pastor, gente, é Jesus. E era a pessoa, a fé da pessoa extraindo. Aquela não extraiu o poder, a de cá extraiu o poder. É fé. Eu vivi uma situação semelhante no acampamento de embaixadores há anos atrás, que eu tinha falado para os meninos que quem orasse 1 hora por dia ia ganhar um prêmio. E aí a meninada no acampamento, né, vai lá, vai para a piscina, vai para o futebol, vai brincar, corre o dia inteiro. Dificilmente alguém vai parar para isso. Mas um menino parou e fez esse momento de oração, ficou 1 hora em oração. E aí eu falei, vem cá receber o prêmio. O prêmio é o seguinte, eu vou orar pela sua vida e você vai escolher qualquer coisa. E a gente no acampamento inteiro vai concordar. Aquilo que pra gente aqui, a gente faz direto no aniversário da pessoa, né? E aí, eu comecei a orar por esse menino. E tinha um menino sentado lá no meio da multidão, quase 300 garotos lá no acampamento batista. E um menino sentado lá no meio, virou para Deus e falou assim, Senhor, não orei 1 hora não, mas quero aproveitar. Deixa eu ver um anjo, eu queria tanto ver um anjo. Irmãos, quando acabou aquele momento, esse menino veio pulando, esse lá da multidão, o outro aqui eu nem sei o que aconteceu com ele, mas o outro eu sei, por quê? Porque ele viu um anjo. E não tem como, meus irmãos, ele estava num estado de graça, que só pode ter visto um anjo, eu não tenho outra explicação. Porque ele estava numa euforia, numa alegria, e contava, chamou o pastor Luiz, que estava perto, e contou, a gente olhava para a cara do outro, amém, e ria. Ele estava lá, e de repente, no meio da oração, ele olhou para o lado, e lá nesse acampamento, a parede, pelo menos na época, era até a metade, e para cima tinha um barranco, e ele olhou ali em cima do barranco, um anjo de todo tamanho. Eu estava orando pelo outro, e Deus atendeu ele. Sabe por quê? Porque ele extraiu o poder. Quem é que vai extrair poder hoje? Pastor, e curas emocionais? Vou chegar lá. Tem uma porção de gente que tem problemas emocionais profundos. Depressão, distúrbios no sono, ansiedade e uma série de outras coisas. Algumas dessas causas, eu já vi
Deus simplesmente pegar e virar a chave e resolver. Já vi acontecer. Não me lembro agora de um caso específico para dizer, mas eu sei que eu já vi. Mas, meus irmãos, muitas vezes esses casos, eles são curados na forma de um processo. Às vezes curas físicas também, porque Deus é Deus, Ele faz do jeito que Ele quiser, né? Mas as curas emocionais, muitas vezes tem a ver com o processo, e eu vou explicar para vocês por quê. Porque às vezes nós estamos doentes por mentiras plantadas no nosso coração e por aprendizagem errada. E o que a gente precisa fazer é trocar uma mentira por uma verdade. É assim que funciona muitas vezes o processo de libertação. A gente precisa parar e observar cada área da vida da gente. Pedacinho por pedacinho da vida da gente. Lançando ali a luz do Espírito Santo, a palavra de Deus. E Deus vai mostrando aqui, ó, aí você achei esse ponto. Você aprendeu coisas erradas desde que você era criança e por isso você carrega problemas profundos. Não tem a ver simplesmente com trauma, não tem a ver simplesmente com luto. Pessoas vivem a mesma coisa que você viveu e seguem a vida numa grande alegria. Você está agarrado no trauma, você está agarrado no luto, porque precisa de um processo de desconstruir mentiras que foram colocadas aí dentro, de coisas erradas que foram ensinadas desde que você era criança. E é por isso que é tão importante a caminhada como igreja. Você firmar em uma igreja e caminhar com uma família de fé. E viver os processos que Deus tem para você. E eu digo mais, em muitos casos, psicólogo vai ser usado por Deus nesse processo. Crente não gosta de ouvir isso não, sabe? Mas olha, Deus usa médicos. Às vezes a gente pede uma cura para Deus e Deus coloca um médico bom no nosso caminho. Não sei porquê, mas Ele é Deus, Ele faz do jeito que Ele quiser. Às vezes Ele quer você dentro do hospital para testemunhar e pregar para pessoas, para conviver com pessoas ali em contexto, para fazer contatos. A gente está assim, né, pastor Zias? Tem gente já aí seguindo do Instagram e tal, amizade feita. Do dia que ficou lá no hospital, a gente ora pelas pessoas, abençoa. É igual quando o crente de verdade é preso. A gente está nas mãos de Deus, entendeu? Mas Deus usa médico e Deus usa psicólogo. Houve uma época que a gente tinha aqui 2 médicas na igreja, crentes, servas de Deus, abençoadas. Então hoje em outras igrejas, né, e continuam crentes, servas de Deus, abençoadas. Como temos aqui na nossa igreja, psicólogas. E muitas vezes eu como pastor, vendo problemas das pessoas, eu falo assim, eu vou orar pela sua cura, amém. Vai começar algo a partir de hoje, mas você precisa de terapia. Você precisa que alguns pontos aí na sua psique sejam visitados, confrontados, e insistidos em processo terapêutico, semana após semana, tocando no mesmo assunto, até aquilo que foi aprendido errado, ser aprendido certo, e esse processo é lento, né, irmã psicóloga? A pessoa tem que ficar botando as coisas para fora, e se não botar para fora, não vai ter cura, e isso é bíblico, está escrito lá em Tiago, que a gente tem que despojar todo esse mal que a gente tem dentro da gente, tudo isso que está ruim, mas entenda, que até problemas psicológicos, problemas de alma, problemas emocionais, Deus também cura, ainda que seja por processo. Mas às vezes é assim, ó, simplesmente virou a chave. Amém? Vamos orar por cura? Primeiro, igreja, se coloca em pé. A gente vai cantar uma canção para buscar a presença de Deus. Basicamente isso. Para aumentar o nível das águas aqui nesse lugar. E logo depois, eu vou chamar quem quer que a gente ore impondo as mãos e ungindo com óleo. Não importa a doença que seja, meu irmão. Tem gente que fica assim, eu estou com vergonha, e carrega uma doença para o resto da vida porque está com vergonha. E às vezes é uma situação assim, mas é tão pequeno. Para mim não interessa se é uma dor de dente, se é um mau jeito que deu nas costas de noite, se é um distúrbio no sono, ou se é um câncer. Eu vou orar do mesmo jeito. Eu já orei 2 vezes por morto no caixão para ressuscitar. Ainda não ressuscitou, mas um dia vai, eu creio. Porque se a gente não parar e ficar orando, não vai acontecer. Eu só vi gente sendo curada, só vi milagre acontecer depois que eu comecei a orar. Seja curada agora em nome de Jesus. Aí eu comecei a ver acontecer. É assim.
Então, exercite a sua fé. Eu quero que você escolha, ainda que seja uma cura pequena, ainda que seja um negócio que talvez nem esteja te incomodando, mas para servir de testemunho, para que o nome de Deus seja glorificado, para que você possa exercitar essa fé e se preparar para os tempos que hão de vir, para no momento quando falarem para você que Deus não existe, você rir por dentro e lembrar desse dia. Escolhe alguma coisa e começa a pensar enquanto nós cantamos. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Vamos atrair a presença dEle. Levante as suas mãos e comece a adorá-lo. Comece a falar que Ele é santo. Comece a falar que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso. Adore a Ele. Como os anjos diante do trono. Você que nos acompanha de casa, eu não vou poder ungir você nesse momento, mas creia que Deus é poderoso para curar você aí onde você está. Deixa-me tocar em ti. Se tuas vestes eu tocar, sararei. Desprezível vou ficar e te clamar até o Senhor me ouvir e me curar, até o Senhor chamar e me sarar. Deixa-me tocar em ti. Se tuas vestes eu tocar, sararei. Desprezível vou ficar e te clamar até o Senhor me ouvir e me curar, até o Senhor chamar e me sarar. Deixa-me tocar em ti. Se tuas vestes eu tocar, sararei. Desprezível vou ficar e te clamar até o Senhor me ouvir e me curar, até o Senhor chamar e me sarar. Não conheço Deus igual a ti, que me sara e liberta assim, que me livra da prisão interior, que me chama mais que vencedor. A tua graça já me alcançou, o meu altar levantarei a ti, Senhor. Deixa-me tocar em ti. Se tuas vestes eu tocar, sararei. Desprezível vou ficar, e te clamar até o Senhor me ouvir e me curar, até o Senhor chamar e me sarar. Vem, ministério de louvor, assuma os postos. Eu vou abandonar o violão porque eu vou orar pelas pessoas nesse momento. Vem pra cá.
E você que precisa de cura, sai do seu lugar e vem aqui para frente que nós vamos começar. Eu vou ungir todos vocês e vou orar por todos vocês. Deixa-me tocar em ti. Se tuas vestes eu tocar, sararei. Desprezível vou ficar e te chamar até o Senhor me ouvir e me curar. Até o Senhor chamar e me sarar. Hoje não é um dia que eu vou insistir em oração, porque são muitas pessoas. Você tem pouco tempo para extrair o poder. Você já vai estar orando, eu vou chegar com óleo, você vai falar no meu ouvido qual é o problema. E vai ter que falar para eu ouvir, porque o ministério de louvor vai estar tocando. E eu vou falar, seja curado agora em nome de Jesus. E seja feito conforme a tua fé. E ao final desse culto você vai poder ir em paz, porque a tua fé te curou. E os poucos irmãos que não estão aqui à frente, vocês vão me ajudar em oração. Eu preciso de força nesse momento. É um momento de batalha espiritual. As doenças não são causadas por demônios, mas às vezes os demônios causam doenças. Ele é oportunista, ele faz às vezes um problema pequeno se tornar grande, planta um problema que a pessoa não deveria ter. Então estejam em batalha em todo o tempo, orando por mim, me acompanhando em oração. Ministério de louvor, assuma. Glauber, me acompanhe com a água e o óleo. Quem receber a oração, eu peço que retorne para o seu lugar. Não retorna não, fica aí, fica adorando, sabe? Se você ainda não sentiu a melhora, você vai começar a testar. Se precisar continuar orando, você vai continuar orando. Mas se você já tiver sido curado, fica adorando, pulando, faz alguma coisa, celebra. Eu quero que você que tem um problema palpável, uma dor. Vocês estão ouvindo aí o som direitinho? Tá saindo aí o som direitinho, amém? Tá não, né? Tá saindo o som? Você que tem alguma dor, algo que você está sentindo agora, algum problema que você pode detectar ele agora, observa agora se você está com essa dor. Se é um problema de coluna, faz aí algum movimento para testar depois da oração se você continua com esse problema. Amém? Se tem algum caroço no corpo, coloca a mão aí agora, perceba, detecte, para depois você observar de novo o antes e o depois, no momento de oração. Amém?